muito boa tarde a você que acompanha a programação da TVA. Hoje começa mais um programa, edição extra, e um programa especial até porque ontem nós tivemos aí mais um momento histórico da política catarinense. Vale destacar que no Brasil nunca houve um impeachment de um governador, e ainda mais nesse caso, como aqui em Santa Catarina, de um governador e de uma vice ao mesmo tempo. Ontem, na votação, a Assembleia deu, então, a admissibilidade, aprovou a admissibilidade do processo de impedimento por crime de responsabilidade contra Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer. E é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje aqui no Edição Extra. Para isso, nós temos como convidados Marcelo Espinosa, jornalista da TVA, e também Muricy Balbinotti, jornalista da agência Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a ADIORE. Eu começo cumprimentando aqui o Muricy. Muricy, muito boa tarde. Obrigado aí por atender o nosso convite. Prazer participar junto com você desse programa. Boa tarde, prazer é meu. Sempre bom participar aqui do Edição Extra. Marcelo Espinosa, meu xará, também satisfação também participar e compartilhar desse espaço com você. Igualmente, satisfação de participar do programa contigo, com o Muricy, para tratar desse tema que já está na história de Santa Catarina. É verdade, por mais que a gente não saiba o que vai acontecer a partir de agora, na verdade nós sabemos do rito, né? Agora o Tribunal de Justiça vai ser informado, o processo vai ser passado, a presidência dos trabalhos, mesmo que seja na Assembleia Legislativa, mas passa a ser aí coordenado pelo desembargador Ricardo Ressler, que é o presidente do Tribunal de Justiça, mas ao mesmo tempo nós não sabemos aí o que acontece a partir de agora, qual vai ser a leitura, tanto dos 5 desembargadores que serão sorteados, assim como dos 5 deputados que vão ser aí escolhidos através do voto na próxima semana. Vale explicar isso para as pessoas que estão nos acompanhando. A partir de agora vai ser formado uma comissão, um tribunal misto, onde 5 desembargadores escolhidos por sorteio e mais 5 deputados que vão ser escolhidos na semana que vem através do voto em plenário na Assembleia Legislativa vão passar então aí a compor essa comissão. A partir disso, vai ser escolhido um relator, ele terá 10 dias para fazer, então, aí apresentar um relatório a respeito da denúncia, e aí vai ser votado. Havendo aprovação, havendo uma espécie de segunda admissibilidade, aí o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer são afastados pelo prazo de 180 dias, e aí sim começa, então, todo o processo com espaço para aí as testemunhas, a coleta de provas, enfim, é um processo judicial mesmo. Na opinião de vocês, surpreendeu ontem a votação, o placar da votação, ou ficou dentro do esperado? Muricy. Não surpreendeu, né? Era mais ou menos o que a gente vinha levantando, né, na imprensa, que se falava previamente da intenção dos deputados em votar. Acredito que o processo ele tenha sido fomentado já no início, já com a perspectiva de que ele fosse aceito pela Assembleia, caso contrário não teria acontecido na velocidade e na realização que ele aconteceu. E ali a gente tem a participação de muitos deputados e muitas bancadas, né? Na verdade foi um massacre, né? O voto da votação do Moisés com 33 votos contra foi um massacre. Moisés conseguiu reunir contra ele ali desde o PT até o PSL, do PSD até o MDB. Acho que não surpreendeu, né, mas o prosseguimento ainda tem muita coisa para rolar ainda, né, antes do afastamento definitivo. A questão está na justiça nesse momento, o STF não se manifestou em relação àquela DPF que a PGE entrou, né, então pode ser que essa questão ainda tenha uma reviravolta nessa questão da justiça, mas vamos ver aí como é que ficam os próximos passos. Essa questão dos deputados, ela é muito importante, né, porque vão ter 5 deputados, do jeito que é a votação, provavelmente o plenário vai se manifestar com 5 deputados também, que vão ser opositores ao governo. A gente segue acompanhando esse processo, mas até agora vai mais ou menos à medida do que a gente estava esperando. Na sua opinião, Espinosa, também ficou dentro do esperado? Olha, o impeachment em si, a aceitação da denúncia, a autorização para o julgamento, ficou dentro do esperado, com base naquilo que a gente observava nas últimas semanas. O placar mostra um resultado muito desfavorável, e aí me surpreende não o placar em si, mas o fato de que o governador Carlos Moisés e mesmo a vice Daniela não conseguiram sequer aumentar a quantidade de votos que obtiveram naquela votação quando da instalação da comissão especial. Por mais que tenham ocorrido articulações, conversas,
e outros procedimentos por parte do governo, tanto da vice quanto de Moisés, para tentar reverter o quadro, isso não deu certo, né? Isso aí não resultou em nada a favor do governo, porque o placar é praticamente o mesmo daquele que se imaginava quando da aprovação da comissão especial. Realmente é uma situação que faz com que o governo agora, apesar dessa derrota considerável, tenha que voltar os seus olhos principalmente agora para a eleição dos deputados que vão fazer parte da comissão mista. Vai ter aí o difícil, o árduo desafio de tentar que pelo menos um deputado um pouco mais favorável ao governo consiga uma cadeira aí nessa comissão julgadora. Pois é, e as articulações já foram dado início, né? Já se começou a se articular, já começou essas conversas. É claro que as bancadas maiores também vão tentar aí colocar mais deputados, muito embora sejam apenas 5 espaços, né? É muito pouco para perto dos 40 deputados. Imagino aí que pelo menos a grande maioria queira participar desse momento histórico também. Como é que vai funcionar isso na cabeça de vocês aí? Como é que deve estar rolando essa articulação nos bastidores de cada partido, cada bancada, para indicar aí pelo menos um nome, ter um nome participando da comissão? Do que a gente viu ontem, as principais bancadas, as maiores bancadas, elas estavam a favor do impeachment. Então isso já nos mostra como é que essa comissão mista vai chegar lá. Provavelmente os 5 deputados opositores ao governo Moisés, né? O MDB, que fechou a questão pelo impedimento, tem uns 9 votos, o PSD também, né? Tá majoritariamente ali a favor do impedimento. Então essa questão política para o governo Moisés pode continuar a negociação, ele vai continuar tentando, né, reverter o processo, mas acho que a parte mais fácil de parar o processo, que seria ali na comissão ou no plenário, já passou. Politicamente, o governo está muito frágil, mostrou isso ontem, politicamente está muito frágil, e que tem dificuldade de tentar reagir nesse processo. Eu falei do processo da justiça, né, que essa questão está no STF, que talvez seja o único trunfo que o governo Moisés tem agora para conseguir se salvar. Politicamente, o governo tem muita dificuldade para se associar aos deputados, a tentar reverter esse processo, mostrou isso ontem, inclusive porque nas manifestações dos deputados, os que votaram contra o processo, aqueles 6 votos que foram favoráveis ao governo, entre aspas, né, muitos deles fizeram uma justificativa, um malabarismo retórico ali para explicar que era um voto técnico, né, que era baseado na questão basicamente técnica do processo dos procuradores e não necessariamente um apoio ao governo. Então, quem politicamente defendeu o governo nesse processo, na votação de ontem, né, foi somente a líder Paulinha, né? O resto das pessoas que votaram contra o processo também não se manifestaram a favor do governo, não estavam para colocar a mão no fogo pelo governo. Acho que isso, politicamente, mostra que o massacre, o placar, ele é ainda maior contra o governo, né? Politicamente, acredito que o governo não tem mais força para conseguir reverter nos tribunais. A decisão política, que era até agora, já foi tomada. Agora a gente tem uma decisão no tribunal, ver se o que acontece daqui para frente. Espinosa, tem essa questão do STF, como bem lembrado pelo Muricy, está nas mãos da ministra Rosa Weber. Inclusive, há uma certa contestação, inclusive, sobre isso, tendo em vista que há um questionamento sobre a prevenção, né? O que seria? A prevenção é que o ministro Luiz Roberto Barroso seria o primeiro que teve contato com as questões aí, os questionamentos relacionados ao processo de impeachment em Santa Catarina, então caberia a ele fazer essa análise. Mas independente disso, acredito que a ministra Rosa Weber, muito embora o STF já tenha dado inclusive o seu ok na questão do rito, já disse que nenhum direito está sendo desrespeitado, você acredita que a ministra poderia atender ao pedido da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de parar todos os processos de impedimento? Ontem aí o processo do Wilson Witzel no Rio de Janeiro andou também, foi para uma próxima fase. Ele que já está afastado já por uma decisão, não por causa, ontem ele teve um segundo afastamento, mas ele também já foi afastado por causa das investigações. Mas, enfim, você acredita que possa ter uma repercussão geral em cima desse questionamento que faz Santa Catarina, que faz a PGE, em cima da questão do rito? Muito embora essa questão me pareça já pacificada, pelo menos pelas outras manifestações que o STF já fez? Olha, eu acredito que é muito difícil que um ministro do Supremo Tribunal, no caso a ministra Rosa Weber, vá contra uma decisão de um colega seu que já indicou que o rito está correto, que é o ministro Barroso, e contra uma própria normativa, que é aquela DPF,
do Supremo com relação ao rito do impeachment. O que pesa para mim nessa questão toda é que nós temos um ineditismo, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Como você mesmo disse, Marcelo, na abertura do programa, nós nunca vivemos isso aqui. Nunca vivemos a instalação de uma comissão julgadora, desembargadores e deputados para julgar um governador ou um vice que seja. Então, todo esse ineditismo joga ainda muito mais incerteza sobre ritos, sobre procedimentos. Até porque agora, é importante ressaltar, a Assembleia Legislativa meio que cumpriu o seu papel. Toda a presidência dos trabalhos dessa comissão julgadora, inclusive definição de rito e outros procedimentos, fica sob responsabilidade do Tribunal de Justiça. É algo inédito. E diante desse ineditismo, podem surgir muitas incertezas que podem reverberar nos tribunais de justiça, inclusive no STF. Vale dizer que é interessante essa fala do Espinosa, porque já houve um pedido de impedimento em Santa Catarina. Na verdade, já houveram vários, né, mas que deu um certo prosseguimento foi contra o então governador Paulo Afonso, mas não chegou a essa fase, né? Já no plenário já houve a reversão, não houve a continuidade do processo de impedimento. Bom, ainda seguindo nessa questão judicial, vocês acham que ainda o governo vai tentar judicializar, né, para tentar ir travando o processo de impedimento, ou a partir do momento que entra o judiciário catarinense na jogada, ou seja, que o rito coloca nas mãos do judiciário tocar o processo de impedimento, acreditam que isso agora, a partir do momento que há um desembargador presidindo, há 5 desembargadores envolvidos junto com 5 deputados, aí a questão agora passa a ser apenas de defesa, de produção de defesa de quem defende o governador e a vice, ou não? Vocês acham que pode ter ainda outras tentativas de judicialização, tanto no Tribunal de Justiça quanto também no Supremo Tribunal? Bom, essa questão da judicialização, ela é muito presente, né? Nas conversas com o advogado do Moisés, advogado da Daniela, sempre se mostraram muito críticas ao processo, ao rito do impedimento em diversos pontos. Então, alguns, inclusive, que constam na DPF que a PGF apresentou no STF. Eu acredito que existe alguma margem de judicialização ainda, mas a gente já tem algumas definições do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também de decisões da Justiça Federal, dando prosseguimento ao impeachment. Então, os recursos, né, essas ações judiciais, elas foram se dirimindo ao longo do tempo. Não tem mais tanta margem assim para judicializar a questão. Eu acho que como pano de fundo desse problema, a gente tem que essa lei do impeachment, a lei de 1950, ela é muito vaga, né? Ela não é uma lei um pouco imprecisa, ela não diz exatamente qual é o crime, né? Ela deixa aberto para interpretações, e essa interpretação, judicialmente, ela pode ser contestada e vai ser contestada. Eu acho que a judicialização faz bem para o processo e garante, né, a ampla defesa, que o rito vai ser mais justo, mais democrático. Acho que faz bem a justiça dar um sinal verde para o processo, para que depois ele também não seja considerado como golpe ou alguma coisa, uma pecha que quem perdeu, né, nessa questão queira colocar em cima do processo. Mas vocês não acham que essa questão, muito embora seja da década de 50, mas ela não parece pacificada, essa questão do rito do impeachment? Por exemplo, nós já tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, por exemplo, e eu lembro quando eu fiz a cobertura do impeachment da Dilma, no início até se falou da questão do rito, houve uma contestação, o próprio Luiz Roberto Barroso foi quem teve a decisão final, ali o encaminhamento como relator do prosseguimento do processo de impeachment e como seria feito isso. A partir do processo de impeachment da Dilma, já não teria que haver um entendimento disso, de que forma chegaria isso aos estados, porque a gente não pode, nós não podemos ignorar o fato de que qualquer governador pode passar por isso, né? Governador, vice, enfim. Espinosa. Talvez seja o caso agora de todo mundo sentar e fazer uma nova lei do impeachment, né? Estabelecendo um rito, tirando eventuais dúvidas. O Muricy falou muito bem, é uma lei de 70 anos, né? De lá para cá, olha o quanto de rupturas nós tivemos já no nosso regime. Para vocês terem uma ideia, em 1950, quando essa lei foi feita, vice e governador eram eleitos em chapas separadas, né? Eles não eram eleitos na mesma chapa. Então, inclusive, a própria lei do impeachment não diz respeito, não fala da figura do vice, seja o governador ou, enfim, o vice-presidente.
De fato, o mais dificultoso, ao meu ver, aí, é esse ineditismo. E esse ineditismo pode resultar em ações judiciais de ambos os lados, porque você sabe que tem que eleger uma comissão. Por exemplo, os deputados vão ser eleitos em plenário, mas vão ser formadas chapas. Cada deputado vai escolher 5 deputados e os 5 mais votados vão ser escolhidos. Desses 5, se houver um empate, quem tem preferência? O mais velho com mais mandatos, como diz o nosso o regimento interno da Assembleia? Então, é realmente muito complexo e eu acredito que ainda possa haver muito espaço para contestação judicial por causa desse ineditismo, dessa novidade que é essa comissão julgadora, esse tribunal misto. Mas a partir do momento que se desenha o processo de impedimento, eu vou dar uma insistida nisso porque essa é uma discussão, acho que crucial em meio a esse processo. A partir do momento que há o prosseguimento, que hoje já se conhece mais ou menos a regra, pelo menos desse jogo que está sendo jogado agora. Não é uma forma, talvez, ali de travar o processo, de tentar ali criar fatos novos para poder ainda segurar um pouco o processo ou fazer com que esse processo se estenda ainda mais, a tentativa de judicialização? Ou vocês acham que não, que é válida a contestação até mesmo com o jogo rolando? Eu acho que essa questão ela deveria ter sido resolvida antes do processo político vir à tona. Porque a gente percebe que agora, como o Marcelo disse, vai chegar na mão da Justiça e a partir de agora o Tribunal de Justiça vai comandar as ações. Então ele vai dar mais legitimidade para o processo. Só que a parte política, ela já correu, né? O Moisés já perdeu na parte política. Então, assim, a Justiça, ela tá ali para dar o sinal verde para o processo. Só que o sinal verde tem que se dar antes do jogo começar, para definir as regras antes que o jogo está iniciando, vai mudar as regras com o jogo iniciando. Marcelo bem disse, não tem vice-presidente nem vice-governador na lei do impeachment. Como é que você vai julgar? E essa questão do impeachment da Dilma foi um rito estabelecido para aquele momento, né? Uma decisão judicial baseada para aquele momento, para aquela situação histórica, num impeachment que é de um presidente da República. E a gente está falando de uma Câmara dos Deputados que tem 500 deputados, a gente está falando de um Senado que tem 81 senadores, é um sistema bicameral, né? Aqui em Santa Catarina a gente só tem a Assembleia, né? Então é um outro processo. Esse processo dos desembargadores também é um tribunal que a gente não via lá na esfera federal, mas que aqui está presente. Então falta definir esses ritos. Eu acredito que esses ritos deveriam ser definidos antes. O Congresso ele foi omisso em definir quais são essas regras. Acho que eu concordo, ele deveria parar agora e discutir qual vai ser a lei do impeachment, qual vai ser esse rito, para que a gente não fique nessa dúvida. Porque, assim, também eu entendo a cabeça do legislador, é difícil você criar uma lei para tirar alguém, né? Que tipo de apelo popular vai ter, como é que você vai ter esse apoio? Mas é necessário também, né, Muricy? É necessário, mas, por exemplo, qual legislatura que vai decidir? A legislatura de agora, essa legislatura tem legitimidade para decidir os processos daqui para frente? Então, acredito também que que criar uma lei agora, ou em outros momentos da história, pode ir um pouco também nos ventos do que é o pensamento atual. Em 1950 existia um pensamento, agora existe outro. Então, enfim, eu acho que é uma questão a ser definida ainda. Eu acho que a justiça próxima do processo, ela auxilia muito, porque é ela que vai dar essa legitimidade para o processo. Muito bem. Gente, eu tenho que ir para o intervalo, né? Aí já vamos dar continuidade à nossa conversa no retorno, na volta, né? Porque a conversa está boa e eu acho que é importante, nós entramos aí em alguns pontos extremamente importantes, sobretudo nessa questão aí da discussão do rito de impeachment. Você está acompanhando a edição extra, né? E nós vamos ao primeiro intervalo do programa de hoje, falando sobre o processo de impeachment. Lembrando que ontem o plenário da Assembleia Legislativa aprovou a admissibilidade do processo tanto contra Carlos Moisés quanto a Daniela Rainer, vice-governadora. Intervalo, já eu volto com a participação hoje aqui de Marcelo Espinosa e também de Muricy Balbinotti. Bom, você está acompanhando hoje mais uma edição extra especial para falar sobre o processo de impedimento contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice Daniela Rainer. Lembrando que ontem a Assembleia Legislativa aprovou a admissibilidade tanto contra Moisés quanto a Daniela Rainer. A partir de agora, então, só para recapitular,
A partir de agora, então, o Tribunal de Justiça vai ser informado, né? Vai o processo chegar às mãos agora do presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Hessler, e caberá a ele, a partir de agora, a presidir os trabalhos. E a partir da semana que vem já vamos ter aí o sorteio dos 5 desembargadores e a eleição dos 5 deputados estaduais que formarão, então, aí o Tribunal Misto, que dará sequência ao processo de impedimento. Hoje estou aqui conversando com Marcelo Espinosa, jornalista da TVA, e também Muricy Balbinotti, jornalista da Adjore, da Agência da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina. Bom, ainda seguindo um pouco ainda a questão do impeachment, né, perdão, do rito do impeachment, também nós vimos, né, nessa discussão da questão do rito, né, aquela discussão sobre o direcionamento do processo. Por exemplo, tiveram duas contestações do governador contra o deputado Ivan Nats. Qual foi o argumento? Ivan Nats teria já uma ideia pré-concebida, já tendo em vista que ele foi relator da CPI dos respiradores e que ele já havia se manifestado em relação ao processo de impedimento e a favor do processo de impedimento de Carlos Moisés naquela questão, e até mesmo nessa também ele já tinha um entendimento basicamente formado. Como fazer com que se entenda isso, com que as pessoas que estão nos acompanhando e até mesmo os próprios políticos que são alvos desse processo, de que o processo de impeachment, ao mesmo tempo que ele tem essa carga judiciária, essa necessidade sim de ser baseado na justiça, mas ao mesmo tempo ele tem também um caráter político, né? E que isso também é previsto em lei. Como ter esse entendimento? Eu acredito assim que aquela tranquilidade que a gente viu na votação de ontem, ela já nos mostra que politicamente o governo está muito fraco, né? Então acho que esse é um indício, né, de que o governo não tinha força para combater o impedimento, né? Não tinha ninguém na Assembleia ali para apoiar o governo ali fora, tinha uma claque de secretários, assessores ali aplaudindo em alguma manifestação favorável, mas o governo não tinha força, né? O processo de impeachment, ele teve uma certa tranquilidade ali no correr do plenário, né? Até se falou ali nos bastidores, né, como um processo que causa uma ruptura tão grande na política de Santa Catarina, processo histórico, como a gente estava falando, passou ontem com tanta tranquilidade. Em alguns momentos ali, o pessoal abrindo mão da fala, não usando todo o tempo, que não é comum numa discussão que é tão importante para o Estado, ou que tem tanto conflito. Ontem foi uma votação que não teve muito conflito. Você acha que não ficaria um pouco um tanto repetitivo? Por exemplo, se separou, né, a votação. Primeiro foi feita a votação do pedido de impeachment contra Daniela e depois foi feita também a votação contra Carlos Moisés. Então, se repetiria todo o rito, tudo que aconteceu em relação a Daniela, que seria o espaço de 1 hora para cada bancada, para que pudesse fazer a orientação de voto, ou até mesmo a explicação do voto, e depois, sim, a orientação e votação. Espinosa, você acha que esse fato dos deputados terem aberto mão já não seria natural, devido à questão que já tinham manifestado o seu posicionamento, inclusive na hora do posicionamento que era o espaço que seria votado o processo contra só a vice-governadora, eles já incluíram o governador Moisés? Ou você também concorda com o Muricy e acha que poderiam ter reiniciado a discussão e ter falado um pouco mais sobre a acusação contra Moisés na segunda parte? Eu acredito que foi meio que natural que os deputados fizessem isso, né? Aqueles que puderam se manifestar, até porque nós tivemos casos de deputados que não iriam se manifestar contra o Moisés, mas se manifestaram contra a vice-governadora Daniela e vice-versa. E, de certa forma, também, se fôssemos levar ao pé da letra a questão do tempo, essa sessão poderia durar mais de 24 horas, porque foram 13 partidos, cada partido ia ter 1 hora, né, em 2 discussões, 2 PDLs, o negócio poderia se alongar muito. Então, imagino que até por uma questão de otimizar o tempo, os líderes das bancadas, de suas bancadas, optaram por designar 1 ou 2 deputados, com exceção do PSL, que usou mais o seu tempo, até porque o PSL está, né, os deputados bolsonaristas estão há muito tempo com o governador Moisés engasgados na garganta. Então, nós tivemos aí, para mim, um trâmite até relativamente ágil com relação à questão dessas discussões, desses debates. De certa forma, foi até interessante que os advogados pudessem ter utilizado a palavra
logo no início da sessão, porque, se eu não me engano, lá em Brasília, quando foi votado na Câmara dos Deputados o impeachment da presidente Dilma, isso não aconteceu. Só os líderes dos partidos é que utilizaram a tribuna. Isso aconteceu no Senado. Exatamente. No Senado, sim, aí pôde ser utilizado. Mas na Câmara, que é o que nós tivemos ontem, né, foi como se a Câmara tivesse votado o pedido de impeachment, os advogados puderam utilizar a palavra, de certa forma, para permitir que todos tivessem direito aí de expor as suas posições. E o que a gente notou é que a maioria dos discursos realmente todos contra o governo, né? Mesmo os 6 deputados que votaram a favor do governador Moisés, nem todos se manifestaram, né? Alguns permaneceram em silêncio. Uma coisa que me chamou bastante a atenção foi que, inclusive, alguns deputados que votaram a favor do governador e da vice disseram o seguinte: olha, nesse processo não, mas eu acho que em outros processos, em outros pedidos de impeachment, e que é o caso dos respiradores, por exemplo, sim, aí tem embasamento para impedimento, né? Como entender isso também, né? Foi feito, os deputados que votaram a favor também se apegaram um pouco ao conjunto da obra ali. Não, olha, tem denúncias graves, tem dificuldade do governo. Isso faz parte também, assim como aconteceu lá em Brasília com a Dilma? É um julgamento político, né? Eu falava ali no primeiro bloco sobre o fechamento da questão do MDB, sobre os outros partidos que fecharam a questão também pelo impeachment, de mostrar que o governo Moisés não tinha mais condição de governar, que eles não queriam mais o governo Moisés, e o governo, embora ali na mensagem que a Paulinha leu, Moisés pediu uma espécie de segunda chance, na cabeça da maioria dos deputados, do deputado médio da Assembleia, essa segunda chance ela já foi dada para o governo Moisés, uma terceira, uma quarta chance, né? Isso já aconteceu. Então, o executivo ele teve condições de, ao longo do último 1 ano e meio, né, de conseguir contornar essa situação na política, né? Esse processo que foi ali político. As explicações, muito embora se falou muito da equiparação dos procuradores, mas ela é política, né? O governo ele poderia ter segurado o processo se ele tivesse, ao longo da sua gestão, ter convencido os deputados de que esse era um governo necessário, eficiente, que fazia bem para Santa Catarina. E a gente vê que os deputados não acreditam nisso. A avaliação do Moisés sobre o seu governo, ele está repetindo até agora, que é uma gestão que economizou muito, fez muito bem para Santa Catarina, essa avaliação não é igual à avaliação da maioria dos deputados da Assembleia Legislativa. Por isso que o processo teve seguimento. Espinosa? O Muricy disse tudo. Eu acho que você também, Marcelo, comentou sobre o impeachment da presidente Dilma, e quando a gente remonta aquele caso, as pedaladas fiscais foram o argumento jurídico para a instauração de um processo de impeachment. Mas a gente sabe que não foram as pedaladas. Foi o desgaste político dela, foram os problemas envolvendo o crescimento da Lava Jato, que envolveu o PT e outros partidos da base do governo nessa questão toda, enfim, uma série de outros motivos que levaram a presidente Dilma ao impeachment. Não foram só as pedaladas. As pedaladas foram uma espécie de justificativa jurídica. Agora, o que acontece com o nosso caso aqui em Santa Catarina? O reajuste é uma justificativa jurídica. Quem vai dizer se realmente tem fundamento jurídico ou não vai ser essa comissão julgadora. Até porque a gente parte do princípio de que vão ser 5 desembargadores e 5 deputados. Em tese, esses desembargadores vão ter um olhar muito mais jurídico do que político, algo que não aconteceu no Senado. Por isso, isso faz com que a gente tenha aí, na minha opinião, pelo menos, uma perspectiva ainda muito incerta sobre o futuro dessa denúncia, se realmente vai haver um entendimento dessa questão dos procuradores. A deputada Luciane Carminati, na sessão, falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela disse que estudou muito a questão do reajuste e que, do que ela entendeu, não está pacificado esse assunto. Se realmente você precisaria de uma lei autorizativa para conceder esse reajuste ou se a própria PGE, por um processo interno, poderia proceder com esse reajuste. Então, é um assunto que ainda vai render muito e, certamente, por mais que nós tenhamos o aspecto jurídico, é o aspecto político que está pesando hoje nessa questão. Resta saber como isso vai prevalecer nessa comissão julgadora. O governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer, em defesa deles próprios, claro, eles sempre têm lembrado que eles tiveram 71% dos votos dos catarinenses. Muito embora vale lembrar, não sei se vocês concordam com a minha avaliação, de que 71% do eleitorado eles votaram na onda Bolsonaro, até porque Carlos Moisés e Daniela Rainer eram praticamente desconhecidos,
né? Então, ou seja, foi um voto verticalizado. Era o 17, apoiava Bolsonaro, votaram junto também. O eleitorado catarinense fez isso, né? Assumiu esse bolsonarismo e apostou em dois desconhecidos para assumirem o Estado. Mesmo assim, se fosse contrário, ou seja, não foi um voto orgânico para eles, mas vamos supor que tivesse sido, tá? 71% das pessoas que teriam aí votado realmente em Moisés e Daniela. Vocês acham que é desrespeitar um impedimento, é desrespeitar esse voto? Ou vocês acham que o 71% ele dá salvo-conduto para que um governador e a vice façam o que quiser e que não precisem e que não tenham aí o risco de ser punido porque eles foram colocados pela população? Qual é a leitura que vocês fazem sobre isso, sobre esse argumento do governo, né, e sobre a realidade? A eleição, ela é uma fotografia do momento, né? Esse 71% a favor do Moisés, a gente está falando de uma fotografia lá de outubro de 2018. Se a gente fizesse a votação hoje, eu tenho certeza que esse 71% não seria o percentual que o Moisés atingiria. Então, eu acredito que a vida é vídeo, né? Não é aquela fotografia que vai ficar por 4 anos. Então, o governo ele foi se desgastando ao longo do tempo. A gente não está falando aqui em tirar um governador que foi recém-eleito. Recém-eleito vai fazer quase 2 anos, né? Então, ao longo desse período, ele foi se desgastando, ele foi perdendo apoio. Eu lembro que no início da legislatura, os deputados tinham até um certo receio de votar contra o governo, eles estavam se olhando, assim, tentando entender como cada um ia se posicionar, porque o governo era um governo com um apoio popular forte, né? E os deputados, eles foram ao Estado, conversar com as pessoas, conversar com as entidades, para ver como é que estava esse apoio popular, e eu acredito que eles trouxeram esse termômetro para dentro do plenário. Muitos deles falam, olha, o catarinense se arrependeu, votou na onda, mas não sabia quem estava votando, e não era esse o governo que ele queria. Inclusive, a gente vê isso porque o governo Moisés, majoritariamente ali, os chamados deputados bolsonaristas, eles votaram contra o governo. Então, essa onda Bolsonaro, talvez ela ainda esteja presente em Santa Catarina, mas hoje essa onda Bolsonaro é contra o Moisés. Então, tem um pouco desse aspecto. Falei no início do primeiro bloco ali que o Moisés reuniu o PSL contra ele e o PT contra ele. Bom, eram os dois partidos que estavam na eleição presidencial de 2018 ali, né? Eram as duas grandes forças, mas o PSL bolsonarista, em Santa Catarina, ficou com essa peste de um estado muito bolsonarista. Esse bolsonarismo se virou contra o governo do estado. Esse 71%, ele é uma fotografia daquele momento. Hoje não é mais assim. Espinosa. A deputada Ada de Luca disse na manifestação de voto dela que o voto popular é soberano, mas ele não é uma autorização expressa para que o governante que o recebeu faça o que bem entender. Não entrando na questão do mérito, se realmente o governador ou a vice tem culpa nessa questão, mas apenas apontando de que isso não é justificativa para que eles sejam intocáveis, para que eles sequer respondam a um processo, como o que vai começar agora. Eu acredito, Marcelo e Muricy, que essa questão seria resolvida caso nós tivéssemos algo que alguns cientistas políticos defendem, que é uma espécie de voto de recall. O que significa? Depois de um certo tempo do mandato, você submete aquele governo a um referendo, algo nesse sentido, para saber se ele continua ou não. Isso seria muito complicado, poderia ser muito burocrático para um país das nossas dimensões. Imagine o custo que isso não representaria para os cofres públicos. Mas é o caso da gente pensar em algumas estratégias nesse sentido. Mas lembrando de que ninguém está imune a sofrer um processo de impeachment, mesmo que tenha recebido aí 70% dos votos. Isso te legitimou a desempenhar uma função para a qual você foi eleito. Só que se eventualmente houver um entendimento, seja ele político ou jurídico, de que você não está desempenhando bem esse mandato, você pode ser retirado dele. Na opinião de vocês, para encerrar o bloco, eu pedi para que vocês sejam um pouco sucintos na resposta, para dar tempo para os dois falar. A partir do momento que, vamos supor que haja o afastamento, né, de Daniela e Moisés por 180 dias, como fica o Estado nesse momento, né? Claro, assume aí, a princípio, o presidente da Assembleia, mas e aí?
Como que, na opinião de vocês, aí vai ser dado o encaminhamento? É formado, neste momento, uma espécie de novo governo, um governo interino, também com novas figuras, novas peças, e para dar prosseguimento aí ao trabalho, até porque o Estado não pode parar? Esse é um momento bem delicado, né? Que é um governo tampão, né? A gente não sabe se esse governo vai ter um secretariado por algum momento, porque no momento em que o governador Moisés e a Daniela forem afastados, se isso acontecer, vão se trocar os secretários, vão se trocar os dirigentes, né? Os cargos de confiança, enfim. Então, a máquina pública, ela paralisa, né? Em determinado momento, quando você tem uma crise política, ela reflete numa crise econômica, e esse é um grande medo aí das entidades do setor produtivo, mas isso acontece, sim, a máquina pública ela está indo por um caminho, hoje comandado pelo governo Moisés, no momento que troca de pessoa, ela tem um novo desenho. E pode ser que esse mandato tampão, ele ainda tenha uma nova pessoa na sequência. Então é um momento bem delicado, acho que é um momento de olhar Santa Catarina, ver o que pode ser feito, até porque a gente está no meio de uma pandemia, ainda que não acabou, tem uma retomada econômica aí para ser trabalhada, então é um momento bem delicado. Acho que nesse momento, se as forças políticas se entenderem, né, num eventual afastamento, é um momento também para cuidar muito, para não aumentar, não potencializar essa ruptura institucional. Concordo com o Muricy, acho que assuma quem assumir. Eu, particularmente, entendo que deve esperar o resultado do julgamento final do impeachment, porque o importante é manter o Estado em funcionamento, manter folha de pagamento, manter os serviços em funcionamento. A questão política, ela vai ter que ser vista a partir do momento em que a gente sabe quem vai permanecer ou não, em definitivo, nesse cargo, porque tem a perspectiva de eleições, enfim, é uma situação muito complicada, muito complexa. Bom, nós vamos lá para mais um intervalo, na sequência aí voltamos com o último bloco, e eu vou querer saber do Marcelo e do Muricy como foi para eles essa cobertura de ontem, de mais uma fase aí do processo de impedimento contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer. Já já voltamos com edição extra aqui na TVA. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje, programa especial falando sobre o processo de impedimento. Lembrando que ontem a Assembleia Legislativa aprovou aí a admissibilidade do processo de impeachment contra Carlos Moisés e Daniela Rainer, né? Bom, hoje eu converso aqui no Edição Extra com o Marcelo Espinosa, jornalista da TVA, e o Muricy Balbinotti, jornalista da agência aí da Adjori, que é a Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina. Foi o primeiro impeachment que vocês fizeram cobertura? Como foi para vocês participar desse momento? Vou começar pelo Espinosa agora. Sim, eu acompanhei os impeachments anteriores como espectador, como cidadão, e esse participando da cobertura jornalística. Eu, sinceramente, nunca imaginei que chegaríamos nesse ponto, até porque os governos que eu acompanhei aqui em Santa Catarina passaram pela Assembleia sempre com relativa tranquilidade. E, de repente, uma situação que se transformou meio que inadministrável por parte do governo. Foi uma cobertura marcante, porque a gente tem uma situação que, querendo ou não, é muito marcante, mas também é muito complicada para o Estado, né? Ninguém deve comemorar que está acontecendo o impeachment, porque isso tem a ver com o destino do nosso Estado, da máquina pública, de vários aspectos que interferem no dia a dia, na vida de todas as pessoas, desde os mais ricos até os mais humildes. Foi uma cobertura bem marcante e que tem prosseguimento agora, né, com a comissão julgadora. Muricy. Foi para mim que eu voltei para a Assembleia presencialmente, né, pela primeira vez desde março. Então foi um momento também de reencontro ali com aquele contato pessoal com as autoridades, com os deputados. É uma coisa que a gente estava sentindo falta para fazer essa cobertura à distância. Então teve esse aspecto um pouco mais de sentir o calor da coisa, né? A Assembleia ontem estava pegando fogo, assim, aquela coisa acontecendo, aquele monte de gente ali circulando, deputado para cima e para baixo, falando. Então foi um momento muito importante para Santa Catarina e foi muito interessante estar ali, presenciar aquele momento, depois de tanto tempo fazendo essa cobertura à distância, né, para sentir um pouco do calor da política, o que é aquela discussão de bastidor, de corredor, para sentir um pouco daquele calor ali. Acho que foi uma volta interessante, importante para Santa Catarina, e para a gente na própria carreira, né, do jornalista, de mostrar. Eu trabalho na Adjori, que é um jornal, uma entidade de jornais do interior, então muita gente não tem como vir para a capital, estava ali fazendo essa cobertura
por intermédio do meu trabalho ali. Então foi um momento bem interessante também para levar o que estava acontecendo na capital para o restante do estado. Pois é, para quantos jornais você escreveu ontem através da Diori? A agência Diori de Jornalismo, ela trabalha com mais ou menos entre 50 e 55 jornais, né? É um número que flutua semanalmente, né? Mas é mais ou menos isso. Democratiza, claro, o acesso às pessoas que estão lá no interior que não podem vir. Isso, exatamente. Ou não podem acompanhar tão de perto, né? Exatamente. Uhum. E na sua opinião, Espinosa, como é que foi a cobertura jornalística, na sua opinião? Você acha que foi dada toda a atenção, foi debatido o tema, foi levado para as pessoas as informações necessárias que precisavam ser ditas? Considero que foi uma cobertura boa. Não é ineditismo, porque nós tivemos uma cobertura do ex-governador Paulo Afonso em 97. Mas nós vimos muitas opiniões, nós vimos tantas pessoas, tantos jornalistas, formadores de opinião pública, que entendem que o impeachment deve ocorrer, como aqueles que condenaram, né, que entendiam que isso não deveria ocorrer, inclusive utilizando termos como golpe branco. É da democracia, né? Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de pensamento. Acredito que a nossa imprensa, de certa forma, conseguiu aí dar os dois lados com relativo espaço para ambos, mas o que eu lamento é que eu não senti isso, um respaldo, uma resposta da população. Tudo bem, estamos vivendo uma pandemia, aglomerações são proibidas, uma série de motivos. Mas mesmo nas redes sociais, eu não consegui entender até agora, e redes sociais você tem que tomar muito cuidado, né, para extrair uma impressão sobre se A ou B está tirando vantagem. Eu não consegui, sinceramente, entender, captar se realmente nós temos a maioria da população a favor ou contra esse processo que está acontecendo. Muricy disse lá no começo, né, os deputados, em geral, trazem essa sensação. A gente espera que eles tenham conseguido trazer bem essa sensação que eles tiveram lá dos seus eleitores, suas bases, no voto que deram ontem ali na Assembleia. Pois é, vocês acham que, aí Muricy, você acha que o calor, né, das pessoas, ou seja, a mobilização popular, como foi falado aí pelo Espinosa, que não está acontecendo de uma forma... isso não quer dizer que as pessoas não sejam a favor nem contra, não estamos entrando nesse mérito, mas sim a questão da participação das pessoas, o acompanhamento nesse processo inédito aqui em Santa Catarina a partir de agora, já que houve a primeira fase com o Paulo Afonso. Mas é diferente o prosseguimento do processo, na sua opinião, do que seria caso a população tivesse ontem lotado lá as galerias do plenário e estivessem aí acompanhando de uma forma mais ativa a questão do processo de impeachment? Eu acho que a gente realmente não tem esse termômetro das ruas, mas alguma coisa a gente poderia ter sentido. A gente teve, durante a pandemia, algumas manifestações a nível federal, ali pró e contra o presidente. Algumas pessoas, algum jeito de se manifestar, as pessoas encontraram. Fizeram um panelaço na janela porque não podiam se encontrar. Então, assim, a gente não tem o real termômetro da rua, não tem, mas alguma manifestação de alguma faixa, uma carreata, alguma coisa nesse sentido poderia ter sido feita contra ou a favor. E a gente não teve isso. A gente não teve. Eu acredito que o processo, se não fosse a pandemia, acho que acredito que as coisas seriam mais ou menos o que aconteceram, né? Mais ou menos por aí. A gente teve, em Santa Catarina, nos últimos anos, teve 2 mandatos do Luiz Henrique, mais 2 do Raimundo Colombo. Então, acho que o catarinense ele se acostumou a uma certa estabilidade institucional, os próprios partidos ali se abraçaram, enfim, aquelas alianças, né? Uma certa estabilidade institucional dentro do governo do Estado, que o catarinense não tinha essa ruptura institucional. Acho que ele até não está acostumado com isso. É uma coisa um pouco nova para o catarinense na política recente. A gente tinha o debate nacional, até porque a economia ela circula muito, né, sobre as decisões do governo federal, então tem essa discussão mais a nível nacional. A nível de Estado a gente não tinha visto. Um certo ineditismo, junto que também é trazido por um governo novo. Né? E na opinião de vocês, o pós-impeachment, né, ele vai ter o quê? Ele vai permitir que haja aí uma normalização novamente gradual do processo administrativo do Estado? Qual o cenário que vocês conseguem enxergar hoje para o pós-impeachment? Porque é importante pensar nisso, sobretudo
na questão econômica, na questão de gestão de Estado, né? E como vocês acham que será, caso o governador e a Daniela fiquem, como vai ser a relação com a Assembleia Legislativa que está abalada, isso é inegável, né? Ou então com o novo governador? Olha, eu acredito que se permanecer Moisés e Daniela, as dificuldades vão continuar, a não ser que haja uma mudança muito brusca no comportamento de ambos. Vale lembrar que entre eles já tem problema, entre Moisés e Daniela. Não que isso não tenha ocorrido em outros governos, mas a situação é mais declarada, ao ponto da vice já ter feito publicação em rede social, manifestando-se totalmente contra posições do governador. Se eventualmente eles deixarem, resta saber como todo impeachment deixa uma cicatriz. Isso é fato. Resta saber qual vai ser o impacto disso na população e na máquina pública. Na população, talvez não seja tão grande, porque a gente não está vendo tanta manifestação popular, tanta adesão popular a essa questão. Talvez para as pessoas as coisas sigam normalmente. Mas na máquina pública, né, em todo esse quadro que envolve funcionários efetivos, estáveis, comissionados, as corporações, polícia, como isso vai impactar? Aí realmente é algo que a gente tem que esperar para ver, porque, querendo ou não, é um processo que causa um certo trauma, por mais coberto de razão que ele esteja. Muricy? Eu fazendo um paralelo aí com a questão nacional, acredito que após o impeachment da presidente Dilma, ainda ficou aquele resquício do PT, chamando de golpe, né, alguns partidos ali contra o Temer, aquela questão do fora Temer ficou muito marcante ali, né, com aquele mandato tampão. Mas aqui em Santa Catarina, como a gente falava sobre essas manifestações pró-governo, elas não aconteceram, a gente não viu, então talvez a gente tenha essa questão um pouco mais pacificada. É uma coisa a se ver ainda, até o processo terminar, mas também vai do tamanho da ruptura que isso significa, né? O que vai mudar no Estado com a saída do governador Moisés? Chegar lá perguntar as obras públicas, lá no interior, lá nas cidades, né? A saída do Moisés representa o que para essas pessoas? O que vai mudar com a saída do governador? Eu acredito que muitas das próprias decisões que houveram no período Moisés foram muito avalizadas pela Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a questão dos agrotóxicos, a questão dos benefícios fiscais, essa discussão foi toda avalizada pela Assembleia Legislativa. Então, essas próprias questões políticas mais importantes do Estado, elas já passavam muito pela Assembleia. Então, eu acredito que essa ruptura ela não seja tão forte quanto poderia ser, e eu acredito que vai depender um pouco do trabalho de quem ficar ali na Assembleia, de quem ficar no governo, caso o impeachment se consuma, né? Porque também essa estabilidade ela é algo necessário, independente de quem for o governador. Perfeito. Bom, nós estamos nos aproximando do final do programa e eu gostaria também que vocês fizessem uma análise das falas dos deputados ontem, né? Não precisa, pode fazer de uma forma mais geral, né? Mas como é que vocês entenderam os posicionamentos de cada parlamentar que votou ontem? O que eu percebi foi uma certa mágoa de muitos deputados, assim, muitos deles estão muito machucados por coisas que a gente até, talvez nem a imprensa, né, nem seja de conhecimento público, mas muitos deles deixando essa questão da mágoa exposta, que não foram atendidos, ou que há coisas que eles pediram que não foram ouvidas pelo governo do Estado. Muitos deles, a gente tem, na opinião popular, aquela ideia dos respiradores, o governador que fez a compra errada, né, que houve a questão dos respiradores muito problemática. Mas para os deputados isso é muito mais antigo. Os deputados eles estão machucados, aí é muito mais antigo. Aí eu lembro aqui aquele episódio do Cobalcini com o ex-secretário Carlos Raspe, teve aquele imbróglio político ali e o secretário caiu. Meses depois, o mesmo deputado Cobalcini foi compor o comitê de economia da pandemia e também saiu de lá dizendo que não estava sendo ouvido. Então, essa coisa já é muito antiga. Eu acho que essa mágoa já vinha dos deputados. Tinha certo parecia que eles não estavam confortáveis em votar, porque é um momento triste para Santa Catarina, mas essa mágoa acho que ficou à mostra para muitos dos parlamentares. Marcelo Espinosa. Eu ouvi muito desabafos ontem, né? Independente da questão do reajuste dos procuradores, que até em alguns momentos ficou em segundo plano, mas nós ouvimos muitos desabafos. Como o Muricy disse, existe uma mágoa muito grande por parte de muitos deputados, e isso não é de apenas um partido,
Tanto o PSL, por exemplo, que é um partido que se elegeu junto com Moisés, deputados do PSL foram muito críticos a tudo, inclusive não pouparam nem a vice, né? E de outros partidos, do PSB, o líder da oposição, o deputado Ivan Nats, fez um discurso realmente com palavras duras contra o governo. De fato, eu vi muito desabafo, né? A mágoa, como o Muricy disse, que os parlamentares têm aí da forma como vêm sendo tratados pelo governo Carlos Moisés. Bom, quero agradecer a vocês, mais uma vez, por ter aceitado o convite aí para participar de mais uma edição extra, nesse momento tão importante e histórico para Santa Catarina. Lembrando que no Brasil, né, nunca teve impeachment de governador, nem de vice. Então, o máximo que se chegou é o afastamento, a admissibilidade, o afastamento de um governador que depois conseguiu retomar. Então, Santa Catarina daqui a pouco pode ser o primeiro caso. Então, quero agradecer, Muricy, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Marcelo, os dois Marcelos, a equipe aí da edição extra. Um grande abraço, sempre um prazer participar do programa. Muito obrigado. Marcelo Espinosa. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, muito obrigado a todos vocês. E assim vamos encerrando o programa Edição Extra de hoje, sempre trazendo assuntos relevantes para você que acompanha a programação da TVAL. E é muito importante que você siga acompanhando não só a programação em si, que é preparada aqui, produzida para todos vocês, mas também a programação das sessões, né? Ou seja, o acompanhamento das sessões ordinárias, né? Ou como aconteceu ontem também, das pessoas acompanhando de longe, mas acompanhando, né, o procedimento, o processo de impedimento, a votação, enfim, as discussões, as falas, porque isso faz parte também, podemos dizer assim, do reforço enfim, a sua participação como cidadão. E a democracia precisa muito disso, precisa que você esteja atento a tudo o que está acontecendo para poder contribuir também, discutindo, cobrando, exigindo e votando cada vez melhor. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, Muricy, Marcelo, meu xará, obrigado aí, foi um prazer dividir esse espaço com todos vocês, obrigado à TVAL e toda a equipe aqui do programa e até um próximo edição extra aqui na TVAL. Um abraço, tenham todos um ótimo final de semana.